aplaudir o Senhor, amém? Podemos assentar. Graça e paz, a paz de Deus, a paz do Senhor, Shalom Adonai. Que todos se sintam bem na casa do Senhor, amém? Nós vamos entrarmos numa sequência de ministrações, da qual eu creio que nós não sairemos dela tão cedo. Nós já temos sido desconstruídos desde 2012, né? Creio que em agosto agora nós vamos completar 5 anos de desconstrução de tudo aquilo que a religião, de tudo aquilo que a religiosidade se incumbiu de nos montar um Frankenstein, nos montar um ser abominável diante de Deus. E graças ao bom Deus que nós estamos nos saindo razoavelmente bem, porque nós estamos nos permitindo sermos mudados e transformados por aquele que tem uma função majoritária em nossas vidas, Cristo. Dele, para Ele, são feitas todas as coisas. E eu quero entrar num tema que diz respeito à sua glória. Mostra-me tua glória. Quero interagir com a igreja. Na Escola em Cristo de sexta-feira nós já ministramos isso, já ensinamos, os alunos já sabem qual o significado da glória de Deus. E nós precisamos entender este significado a fim de que a gente possa usufruir de quando Ele vem na sua glória. E eu quero usar esse texto de Êxodo 33, do 1 em diante. Quero que você abra a tua Bíblia, pode ficar sentado mesmo, porque muitas das vezes nós temos muita formalidade, e certas formalidades não passam de religião, porque muitos de nós acham que é um desrespeito ficar sentado pela leitura da palavra. Eu chego ao cúmulo de dizer que muitas das vezes você pode estar aqui de joelhos, lambendo o chão, cara ao pó, como dizem Lamentações 3, mas você está em pé dentro de você, em rebelião contra Deus. Então não são essas atitudes visíveis que agradam tanto a Deus, não são as atitudes externas que agradam tanto a Deus, como uma atitude que nós temos no nosso interior. Se o nosso espírito estiver em reverência a Deus, não há necessidade de nós estarmos em pé. Mas, vamos ficar em pé? Apenas para quebrar o tabu. Eu acho que em 10 anos aqui, vocês, a primeira vez que ficam em pé, é que nós temos visitante. Antes que eu me esqueça, o apóstolo Teles e o pastor Hugo, é isso? Sejam bem-vindos. E mais alguns amados irmãos que eu os vejo pela primeira vez, ou não tantas vezes, sejam bem-vindos na casa do Senhor, amém? Só que vocês vão ficar em pé até a leitura do versículo 18, nós vamos embora, amém? Eu vou ler pela minha Bíblia e vocês vão acompanhando aí. Êxodo 33 diz assim: depois ordenou o Senhor a Moisés: saia deste lugar com o povo que você tirou do Egito e vá para a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: eu a darei a seus descendentes. Mandarei à sua frente um anjo, e expulsarei os cananeus, os amorreus, os hititas, os perezeus, os heveus, os jebuseus. Vão para a terra onde há leite e mel com fartura, mas eu não irei com vocês. Dizia Deus e disse Deus: mas eu não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado, e eu poderia destruí-los no caminho. Quando o povo ouviu estas palavras terríveis, começou a chorar, e ninguém usou enfeite algum. Isso porque o Senhor ordenara que Moisés dissesse aos israelitas: vocês são um povo obstinado. Se eu fosse com vocês, ainda que por um só momento, eu os destruiria. Agora tirem os seus enfeites, e eu decidirei o que fazer com vocês. Por isso
do Monte Horebe em diante, os israelitas não usaram mais nenhum enfeite. Seguindo o versículo 7, Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento, e ele chamava a tenda do encontro. Quem quisesse consultar o Senhor ia à tenda fora do acampamento. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava em pé à entrada de suas tendas, observando que ele entrasse na tenda. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração em pé, cada qual na entrada de sua própria tenda. O Senhor falava com Moisés, face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Versículo 12. Disse Moisés ao Senhor: Tu me ordenaste, conduza este povo, mas não me permite saber quem enviarás comigo. Disseste: Eu o conheço pelo nome, e de você tenho me agradado. O Senhor falando: Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te que essa nação é o teu povo. Respondeu o Senhor: Eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Então Moisés lhe declarou: Se não fores conosco, não nos envies. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor, se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir a mim e a teu povo de todos os demais povos da terra? Versículo 17, o Senhor disse a Moisés: Farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. Então disse Moisés: Peço-te que me mostre a tua glória. Amém? Podeis assentar. Peço que me mostre a tua glória. Nós vemos, amado, em Lucas 24, Jesus, ao morrer e ressuscitar, ao terceiro dia, estando ele a caminhar, ele viu dois dos discípulos dele, no caminho de Emaús. E nós vemos, vamos lá em Lucas 24, eu acho que 8. Vamos em Lucas 24. Vamos ver qual o versículo que fala literalmente disso. Me veio à mente essa passagem. Versículo 13, por favor. No caminho de Emaús. Naquele mesmo dia, dois deles estavam indo, Lucas 24, versículo 13. Naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos dele foram impedidos de reconhecê-lo. Até aqui, depois eu continuo. Não sei porque eu nunca li um texto tão grande na minha vida. Eu não prego desta forma, eu prego temático, e Deus sabe como conduzir o teu povo. Nós estamos diante de uma situação onde Êxodo 32, a glória de Deus, ela se manifestava no meio do arraial. Porém, quando Moisés, ao subir o monte, e o povo, de maneira obstinada, o povo rebelde, reclamando do seu líder, fez com que Arão, fizeram a cabeça de Arão, né? Quando a pessoa não é forte no Senhor, o povo consegue mudar uma liderança, consegue mudar uma pessoa que era para ter repudiado o seu pedido. Não, ele se curva, e as pessoas começam a tirar seus brincos, seus enfeites, suas joias, e derretem e fazem um bezerro, e o adoram. Moisés, ao descer com as tábuas, irado, Deus já tinha alertado a Moisés do que estava acontecendo abaixo daquele monte. E a partir desse momento, eu não vou entrar em outro histórico, a não ser o que me interessa. A partir desse momento, nós vemos em Êxodo 33, 7, que Moisés, ele ficou tão irado com o povo, amado, que ele pega a sua tenda e vai para fora do arraial, distante, e ali ele monta a sua tenda.
denominada tenda do encontro, tenda da congregação. E a partir daquele momento onde em Êxodo 32 a glória de Deus vinha e ela se manifestava no meio do seu povo, e aqueles que estavam próximos, eles eram santificados pela glória do Senhor. Eles eram santificados pela glória do Senhor. Não havia outra forma de se santificar, o que não é diferente nos dias atuais. Entenda que quando a glória do Senhor não está no local, não vai ser reverências humanas, doutrinas humanas, liturgias, dogmas, enfim, o agir do homem tentando manipular as pessoas das quais estão sob a sua liderança, que vai fazer com que essas pessoas se tornem pessoas santificadas, pessoas que trazem orgulho a Deus, no bom sentido, que alegram o coração do Pai. A santidade é algo muito mais profundo. A santidade é algo que precisa ser através da glória de Deus. E Deus, Ele não se... Isaías 6,3 diz que a glória do Senhor, que a presença dele está por toda a terra, mas não se manifesta em qualquer lugar. Só na onde Ele é bem-vindo, só na onde existe obediência, só na onde existe o mesmo Espírito e verdade. Ele se manifesta onde há o Espírito e verdade. E a partir do momento que o povo, entre aspas, de Deus, se torna obstinado, rebelde, murmuradores, esta presença, ela não mais totalmente é alocada para a tenda de Moisés, mas vamos dizer assim para que vocês entendam, praticamente quase toda a presença vai, tão somente para quando Moisés adentrava a tenda dele, e a coluna de nuvem ia, e ali o Senhor falava face a face com Moisés. Nos dias atuais, muito mais do que jejum, não estou dizendo para não deixar de jejuar, tão menos eu seria um louco a dizer pare de orar em línguas, pare de jejuar, pare de fazer a leitura da palavra, enfim, tudo isso são ferramentas que o Senhor Espírito Santo coloca na vida dos filhos de Deus para que eles progridam, prosperem, evoluam espiritualmente. Só que tudo isso, amado, se não for agregado, somado à glória manifesta no lugar, não haverá santidade. Hoje, a glória é na pessoa de Cristo. Tudo que desvirtua, tudo que não aponta para Cristo, se torna um ídolo. A nossa família, ela pode ser um ídolo. A minha esposa pode ser um ídolo. Meus filhos podem ser um ídolo. O púlpito, uma roupa, enfim, tudo isso pode ser um ídolo, um atavío. Por isso que, em todo o texto que eu li, Moisés fica irado, amado, ele convoca aqueles que estão ao meu favor, ele convocou, e só apenas um segmento de Levi que chega até ele, ele dá uma ordem para que eles saíssem e matassem, e foram mortos 3.000. Então, muitas das vezes, Deus dá a oportunidade de nós estarmos próximos de Deus, fazendo o que Deus quer, para que Ele não precise matar, mas assim começa praticamente um genocídio, por causa da ira de Deus. E Moisés, amado, percebendo como estava o seu povo, ainda ele entra na brecha, ainda ele entra, não numa contenda, mas ele faz com que Deus, não é que volte atrás, eu diria que é muito forte esse segmento, porque Deus, ele é sabedor, conhecedor de todas as coisas, mas está escrito que Deus, ele mudou o seu pensamento, a sua atitude, o seu julgamento. E ele disse: tá bom, Moisés, daqui por diante é o seguinte, vou enviar um anjo, e esse anjo vai adiante de vocês e vai conduzi-los até a porta da entrada, se é que tem porta, até a entrada da terra prometida, onde vai manar leite e mel, aonde eu fiz uma promessa. Só que eu não vou com vocês, porque eu estou, Deus zerou, Deus estava muito bravo, porque se eu for com vocês, no meio do caminho, vocês vão me aprontar e eu vou ter que destruí-los. Então é o seguinte, é melhor que eu nem vá. Só que aí nós vemos uma grande confusão neste episódio da Bíblia.
Porque Moisés diz a ele: se o Senhor não for conosco, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir, eu não arredo o pé daqui. Então estava Deus indignado, não querendo ir, e Moisés falou: também não vou. E vamos encerrar a história, e o povo vai morrer tudo na onde eles estão. Deus bravo, Moisés bravo, uma queda de braço terreno. Quem ganha? Deus? Não, Moisés, porque ele faz com que Deus relembre tudo aquilo que ele fez de promessa. Agora imagine lá o Egito, sabendo de tudo isso, vai chegar, acho que informações, enfim, o Senhor tira com o braço forte o teu povo, faz uma promessa de conduzi-los até a terra prometida, e agora por conta de um fato, de um episódio, que eu não digo que é um episódio comum, simples, mas simplesmente eles trocaram a Deus por um derretimento de ouro, de joias, fizeram um bezerro para adorar, porque eles só tinham na sua mente, durante aquele cativeiro no Egito de 400 anos, eles só tinham lembranças de muitos deuses, e eles tinham aparências de animais e tantas outras coisas. Então eles estavam acostumados, ou seja, eles estavam a caminho de uma promessa, mas a mente deles, o coração deles estava ainda vinculado ao Egito. Nós vemos isso dentro da igreja. Nós queremos a glória de Deus, nós queremos ver manifesta a glória de Deus. O que é a glória de Deus? É a natureza de Deus. Quando Deus vem em glória na vida daqueles que por fé se manifestam, Ele cura. Na vida daqueles que precisam de uma libertação de cigarro, bebida, prostituição, demônio, seja o que for, Ele se manifesta. Então quando Ele vem na sua glória, Ele vem no seu ser, na sua plenitude, Ele vem naquilo que Ele é, naquilo que Ele é constituído, a sua natureza, vem nos seus atributos. Então, quando Ele vem nos seus atributos, na sua natureza, Ele é capaz de nos santificar. Então, se coisas não acontecem desse nível em nossas igrejas da face da terra, vamos falar exclusivamente da nossa, é porque nós estamos muitas das vezes como este povo, aonde Deus com o braço forte os retira, faz uma promessa, dá a eles maná, codornizes, fala para a pedra que dê água e não falta nada, os seus calçados, enfim, suas vestes não se desgastam, Deus está providenciando, mas eles estão em rebelião contra Deus. Isso faz com que a glória de Deus não queira mesmo se manifestar. No entanto, a partir daquele momento, Deus não se manifestava mais no meio do arraial, e só na tenda. Tipo, nós estamos aqui e a tenda de Moisés está debaixo do viaduto Bento na tela. Então o povo tinha que sair do seu meio, do meio do arraial, e eles ficavam à espreita. Quando eles viam a coluna de nuvens, a tenda do encontro, assim chamada, é porque Deus estava por falar, passar alguma estratégia, falar com Moisés. E aqueles que queriam, como diz de Êxodo 33, do 1 ao 6, nessa primeira sessão, vamos dizer assim, porque há 4 sessões dentro de Êxodo 33, a primeira trata-se do arrependimento. Então, aqueles que se arrependiam, que viam que eles estavam ainda presos aos atavios, às joias das quais, porque o que aconteceu? Quando o povo foi sair do Egito, eles receberam muitas joias, muitos brincos, muitos pingentes, muitas coisas das quais eles se utilizaram para derreter, para formar um bezerro. Então aquilo Deus abominou. E alguém poderia dizer: tá, se tudo que eles tiraram veio do Egito, por que depois ainda na construção do templo, como bronze, que era tipo o fundo dos espelhos que tinham, eram juntados ali, fez-se a bacia, e por que os demais, como se diz, utensílios, também Deus não abominou? Porque eles não foram usados na confecção de um falso Deus. Hoje em dia, o que seriam os atavios? Os cuidados demasiadamente que nós temos, os cuidados acima de Deus. Amarás a Deus sobre todas as coisas, e ao teu próximo como a si mesmo. Não haverá maiores mandamentos do que estes. E nós temos amado mais uma roupa, mais pregar, mais louvar, mais isso, mais um carro, mais fazer horas extras, mais estar com a tua família. Meu maior ministério é minha família. Não é. Você está fora do foco. O maior ministério
o eterno propósito, o supremo propósito é você buscar a glória de Cristo para a tua vida, é buscar atingir a glória de Deus para a tua vida e para a minha vida. Esse é o supremo e o eterno propósito nosso sobre a face da terra. Mas nós estamos diante de um texto que diz que em Êxodo 32 a glória se manifestava no meio do arraial, no meio do povo, para santificá-los. Em Êxodo 33, depois do fato absurdo, obstinado daquele povo em rebelião contra Deus, não se manifestava mais, e sim na tenda do encontro, através da vida de Moisés. Nós lemos o texto de Lucas 24, a partir do 13, e nós vemos que aqui, no 16 diz assim, no 15: enquanto conversavam os dois discípulos de Jesus, Jesus havia morrido e ressuscitado, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Versículo 16 de Lucas 24: mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ultimamente nós estamos talvez como nesta questão, como esses discípulos. Através da palavra que Deus me usa os demais preletores, aqueles que ministram a palavra, Deus está vivo, está se manifestando, Jesus Cristo está aqui, está permeando a sua igreja, porque Jesus está sendo dado à sua igreja, do modo que eu falo, ele está, como se diz, em letrinhas, sendo esvarido da minha vida para a vida de vocês. Ele está se manifestando através da minha boca, através de palavras. É a palavra viva, eficiente e eficaz de Hebreus. Ela está indo ao nosso encontro, ela está penetrando em nós com uma faca de dois gumes, de um lado separando, de um lado matando, e do outro fazendo o que? A restauração, fazendo o reavivamento, fazendo a ressurreição, fazendo o milagre da restauração, da transformação. Mas muitos de nós estamos como esses dois discípulos, que andaram com Jesus, que viram a Jesus visivelmente, carnalmente falando, estiveram com Ele, mas ao estarem novamente com Ele, não perceberam, não viram a tua presença, não contemplaram a tua presença, e os seus olhos não foram abertos para que eles vissem que era o Mestre, que era Jesus, que era o Cristo, o prometido de Deus, que estava ali, porque tudo aquilo que ele havia ministrado era verdade, era a mais pura realidade. Isso tem acontecido, infelizmente, dentro das igrejas, onde quando a verdade é ministrada, quando há Espírito e verdade na ministração, a glória tem que acontecer. E que nós nesta noite, amado, possamos repreendermos das nossas vidas aquilo que abomina a Deus, qual seja os atavios, as joias que estavam no Egito, e muitas das vezes a gente acha que deixou no Egito. Ser linguarudo, ser fofoqueiro, ser julgador, ser caluniador, sermos prostitutos, prostitutas, sermos pessoas adúlteras, pessoas que têm vício. Muitas das vezes nós estamos com esses atavios dentro de nós, e se esses atavios não forem deixados de lado, não forem colocados diante da tenda do encontro, aonde aquele que tem capacidade de santificar, remir, justificar, que é o Senhor, nós, amados, estamos, como se diz, atrapalhando a glória de Deus no local. Porque o salário do pecado é a morte. Onde o diabo está, Deus não está, mas onde Deus está, o diabo não pode estar. Então ele quer estar em sua glória, que é a única condição que nós temos, amado, de realmente nós sermos santificados, sermos alcançados. Porque quando ele vem na tua glória, automaticamente ele desce trazendo o teu poder. O poder que cura, não é a glória que cura, não é a glória que liberta, não é a glória, amado, que faz os milagres, mas é a unção, é o poder. Presença através do Senhor Espírito Santo está dentro de nós. Quando nós manifestamos a presença do Senhor Espírito Santo, nós alcançamos, galgamos um nível de louvor, adoração. Quando começa esse arrependimento dentro de nós, quando nós começamos a colocar para fora os atavios, os enfeites, os adornos, aquilo que é a herança do Egito, hipoteticamente comparado aos dias de hoje, o mundo. Se ainda nós falamos em gíria, se ainda nós precisamos fazer tatuagem, usar brinco, colocar o cabelo em pé, para estar no meio do povo misturado para ganhar eles,
Isso está errado, nós temos que fazer a diferença. Nós não somos uma igreja de uso e costume. Nós não andamos com esses atavios de roupa, com tantas coisas. Pode cortar cabelo, pode tantas as coisas, mas também todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas as coisas nos convêm. E muitas das vezes os atavios da nossa vida é lícito. Você cai, eu caio, ou seja, eu estou impedindo a glória de Deus na minha vida, na minha família, no meu ministério, na onde eu trabalho, por conta de algo que é lícito. O que já é ilícito, o próprio nome diz, não convém, está contrariamente à vontade de Deus, à lei de Deus. Mas eu estou falando de coisas que são lícitas. O que é algo lícito? Algo que pode. E muitas das vezes o poder, quando ele é demasiadamente lícito, mas ele é a mais, amar. Pô, eu não posso amar minha esposa? Posso, é lícito. Mas isso pode se transformar numa maldição, pode colocar o meu questionamento, esse amor demasiadamente além dos limites, acima de Deus, é um atavio. E não vai ter a visitação de Deus pela sua glória. Quando o meu trabalho ocupa demasiadamente mais o meu tempo de estar com Deus do que quando eu estou trabalhando, isso daí é um atavio, é algo que me impossibilita eu receber a glória de Deus. Então uma igreja que vive de atavios, de enfeites, de adornos, que ainda ela não é curada para servir, ela não é liberta para servir, ela não é salva para salvar, uma igreja não tratada, não desconstruída da religião, não aquebrantada, não obediente, que é infiel, que não tem lealdade, que não tem princípio de honra, tudo isso daí, quando está uma pessoa, uma igreja, os membros do corpo de Cristo carregados com esses atributos que não são atributos, mas que são os malefícios do diabo na nossa vida, nós impedimos a glória de Deus. E nós estamos diante de uma história real. E eu não sei se eu anotei, mas eu comecei a chorar quando eu vi que Deus, verdade, é muito forte. Eu não sei se eu vou conseguir, não sei se foi só para mim, Pai. Tenho liberdade de falar isso? O Senhor se apresentou a mim, não sei se eu tenho essa liberdade. Foi algo tão particular, foi muito forte. Vou ver se eu acho. Deus falou comigo. Não é o desespero de Deus, mas é o coração dele que pulsou dentro de mim, em Jeremias 2, não sei porquê. O Senhor me levou numa referência que tinha, que eu estava preparando a palavra, eu fui em Jeremias 2 ler. Coloca Jeremias 2. Eu quero ler com vocês. Eu sei que tem tudo a ver com aquilo que eu estou ministrando. Não vou sair. Jeremias 2:1. Rapidamente, Jeremias 2:1. Consegue? Jeremias 2:1 diz assim: a palavra do Senhor veio a mim. Vá proclamar aos ouvidos de Jerusalém. Eu me lembro de sua fidelidade quando você era jovem, o amor de Deus por Israel, a sua noiva, pela prometida. E Deus começou a ministrar dentro de mim. Eu comecei a chorar porque eu senti a dor de Deus da traição. E Jeremias tem tudo a ver com o Êxodo, assim como Isaías e tantos outros profetas, Miqueias, tantas outras passagens, faz referência a esse ato abominável do povo que traiu a Deus. Então vocês acham que só dói quando eu traio vocês, vocês me traem, ou alguém me trai, ou você é traída, enfim. E a dor de Deus pela traição? Olha aqui: vá proclamar aos ouvidos de Jerusalém, eu me lembro de sua fidelidade quando você era jovem, como noiva. Você me amava e me seguia pelo deserto, por uma terra não semeada. Israel, meu povo, era santo para o Senhor. Os primeiros frutos de sua colheita, olha, eles eram fiéis, leais. Todos os que o devoravam eram considerados culpados, e a desgraça os alcançava, declara o Senhor. Segue. Ouça a palavra do Senhor à comunidade de Jacó, a todos os clãs da comunidade de Israel. Assim diz o Senhor: que falta os teus antepassados encontraram em mim? Deus falando:
para que me deixassem, se afastassem de mim. Olha Deus, eles seguiram ídolos sem valor, tornando-se eles próprios sem valor. Quem segue um ídolo que não tem valor, se torna uma pessoa sem valor. Olha esse desespero, eu senti o coração de Deus desesperado, tentando me levar a entender o que eles e o que nós temos feito em relação a Deus, onde nós deixamos de cumprir o nosso propósito, nosso chamado, por tantos atavios, por tantos embates, adversidades, circunstâncias dessa vida, enfim, nós temos trocado Deus por outros deuses, senão o único Deus, aquele que pode nos dar a vida eterna. Nós tememos um ladrão que depois de matar, ele fica desesperado, não sabe o que fazer com o corpo, e nós deixamos de temer a Deus, que depois que ele mata, ele tem o poder, a capacidade de mandar o nosso corpo, a nossa alma para o inferno. A esse temer, nós tememos tantas coisas. Eles não perguntaram: onde está o Senhor que nos trouxe do Egito, nos conduziu pelo deserto, por uma terra árida e cheia de covas, terra de seca e de trevas, terra pela qual ninguém passa e onde ninguém vive? O povo dizendo isso. Volta um antes, eu não tinha acabado um antes. Volta. Assim diz o Senhor: que falta aos seus antepassados que encontraram em mim, para que me deixassem e se afastassem de mim? Eles seguiram ídolos sem valor, tornando-se eles próprios sem valor. Segue, eu achei que tinha ficado parte. Aqui, Deus ele está falando assim: onde está o Senhor? O povo reclamando do Senhor, que nos trouxe do Egito e nos conduziu pelo deserto, por uma terra árida, cheia de covas. São murmurações, reclamações. Terra de seca, de trevas, terra pela qual ninguém passa e onde ninguém vive. Eu trouxe vocês a uma terra fértil, Deus falando, para que comessem dos seus frutos e dos seus bons produtos. Entretanto, vocês contaminaram a minha terra, tornaram a minha herança repugnante. Sério. Os sacerdotes não perguntavam pelo Senhor. Os intérpretes da lei não me conheciam. Olha o que acontece com o povo de Deus. O povo, ele se negava a perguntar isso que os sacerdotes também deixavam de perguntar. Assim tem sido a nossa vida. O povo na época e os sacerdotes deixaram de perguntar ao Senhor: eu posso ir? Eu devo fazer isso? Eu fico? O que eu faço? Ou seja, eles não mais dependiam da energia, da glória de Deus, mas eles passavam a depender da sua própria energia, da sua própria força, daquilo que o seu corpo tinha como guarida, e assim como guarida, como garantia de sucesso. Então o povo começou a se despir de Deus, a não mais considerar Deus como fundamental, como essencial, e isso entristeceu o coração de Deus. Isso trouxe uma grande decepção ao Criador, a ponto dele permitir que nós tivéssemos esse conhecimento. Os sacerdotes não perguntavam pelo Senhor, os intérpretes da lei não me conheciam, e os líderes do povo se rebelaram contra mim. Os profetas profetizavam em nome de Baal, seguindo deuses inúteis. Olha o que fizeram com o nosso Deus. Olha esse povo no passado, o quanto eles foram abomináveis diante de Deus, por tudo aquilo que Deus havia prometido, estava fazendo, cumprindo o propósito deles. Talvez 40 dias, demorou 40 anos. Por isso que Deus disse assim: olha Moisés, tudo bem, eu volto atrás, mas é o seguinte, eu não irei com vocês. Em algumas traduções está o anjo com A maiúsculo. Nas duas que eu tenho, NVI com a Almeida normal, está anjo com A pequeno. Vai o anjo. Moisés, nós estamos diante de um embate. Deus não queria ir, Moisés também não queria ir. E aí, como que se resolve? Aí Deus se curva e fala: tudo bem, eu irei contigo, porque eu li o texto de Êxodo 33. Mas eu queria me referenciar a que vocês soubessem que Deus ministrou no meu coração, que tem tudo a ver com a palavra que está sendo ministrada. O quanto nós, muitas das vezes, nos tornamos abomináveis diante de Deus. Até o 8 mesmo. Amém? Coloca para mim
Êxodo 32, melhor, 29, 43 a 46. Êxodo 29, do 43 a 46. Eu só vou dar uma introdução nesse domingo sobre a glória que precisa ser mostrada novamente às pessoas que somos nós nesse século 21. Esta glória, amado, há muito reteté, requequé, nós pulamos, cantamos bananeira, vocês sabem disso. Quinta-feira, 3, 4 pedras, diamantes, caindo dos céus, estão comigo, muita manifestação de sinais, mas isso tudo, o povo está tratando comum, que é sobrenatural. Nós não estamos atrás de sinais, nós estamos atrás da glória do Senhor, porque é ela, na sua natureza, que vai mudar a tua igreja. Não há avivamento sem uma mudança interior. Os rios, a fonte é Deus, nós somos rios, nós somos canais, nós temos que canalizar para fora de nós. O avivamento só virá, e nós temos uma promessa do Senhor, que fazem 14 anos, da palavra da salvação do Botucatu ser um ponto de avivamento para esta nação. Será um local aqui onde nós vamos agraciar, termos a honra de termos a glória de Deus nesse local, até que Ele volte. E nós não queremos cometer os mesmos enganos e erros que cometeu este povo. Por isso, se a glória do Senhor, ela não está 24 horas, semana após semana, dias após dias, mês após mês e ano após ano neste local, é porque nós temos, infelizmente, tido muitos atavios, muitos adornos dentro de nós, temos sido muito amantes de nós mesmos e não temos permitido que o Senhor venha a ser este Deus. Porque eu pude sentir o coração de Deus nesta tarde, amado. Há uma outra passagem que não me recordo, eu anotei, onde eu senti o choro de Deus, porque Ele estava se preparando para aquilo que o seu Filho pôde fazer com a sua morte, trazer o Espírito Santo para morar dentro de nós. Ele queria ser o rei deles. Ele nunca intencionou que tivesse rei, juiz, que tivesse tantas coisas como a Bíblia relata. Ele queria ser o seu Deus. Ele constituiu aquele povo como seu povo, como sua família, e Ele queria ser o Deus deles, mas eles não quiseram. E assim tem sido muitas das vezes. Deus quer ser o nosso Pai, quer ser o nosso Deus, quer ser o nosso irmão, quer ser o proprietário da nossa empresa, quer ser tudo aquilo que é necessário, que nós não temos e que procuramos em pessoas, sendo que só poderemos encontrar em Deus. Então entenda que para Deus mostrar a glória dele na nossa vida, nós temos que sabermos que se torna abominável. Eu já recebi de pessoas dizendo assim: é muito mais importante a minha família do que Deus. Ei, não é mais importante a sua família do que Deus. Deus está acima da sua família. Você pode não estar curvado atrás de uma estátua, pode não estar num centro de macumba, de quimbanda, voodoo, magia negra, espiritismo, candomblé, bruxaria, feitiçaria, fazendo uma mandinga dessa para destruir alguém, mas você está da mesma forma se curvando a um ídolo dentro de você. Quando você não consegue abandonar o cigarro, não consegue abandonar a bebida, não consegue abandonar o fazimento de jogo do bicho, enfim, tantas coisas que você não consegue abrir mão, isso se torna um ídolo dentro de você. E para que você seja realmente confrontado pela palavra no bom sentido, você nunca vai usufruir da glória de Deus. Se aquele povo que ele escolheu a dedo quis levá-los e colocá-los na terra que emanaria leite e mel, na Canaã, hoje, espiritualmente falando, uma Canaã celestial, seria uma Jerusalém celestial, nós estamos na mesma deixa do que esse povo. Nós podemos estarmos morando dentro de uma cidade, numa casa, talvez não é um deserto espiritualmente falando, mas não é um deserto físico, mas é um deserto espiritual, onde nós estamos a caminho, não de uma Canaã, mas agora da cidade santa, da Jerusalém celestial. E pode ser, amado, que a nossa conduta venha dar um desfecho de morte. A rebelião desse povo fez com que todos esses dormissem no deserto. Eles estão lá dormindo, pastor? Não, dormiram mesmo, morreram. Só Josué e Caleb
E diz a palavra que filho de Nun, Josué, ele não abandonava. Josué, ele não abandonava a tenda da congregação. Já Moisés, ele deixava. Toda vez que Moisés tinha essa face a face com Deus, ele até protegia o seu rosto, e ele vinha ainda cheio daquela glória, daquele poder, ele vinha ter com os seus, porque ele não os deixou. Ele saía da sua tenda e vinha ter. Já Josué não, ele falou: aqui, eu não estou em condições tanto. Sabe por quê? Porque Moisés, ele foi preparado 40 anos no deserto. Se ele tivesse ficado na onde ele foi posto pelas mãos do Senhor, ele era um príncipe, mas depois ele se tornou um pastor. Então ele sabia que ele tinha um propósito, que ele era um líder, alguém que foi formatado para levar um povo intacto até então. Então toda vez, amado, que nós, na nossa vida, dia após dia, não cultuarmos um relacionamento com o Pai, não colocarmos tudo diante de Deus, aquilo que nos impede de recebermos a glória, você sempre vai continuar sendo a mesma pessoa que você é, a mesma pessoa que eu sou. Só a exposição à glória de Deus é que vai nos mudar. Ou seja, quando eu sou mesclado, 1 Coríntios 6,17, aquele que está em Deus é um espírito com Ele, é um com Ele. Então, quando nós tivermos essa junção, quando nós tivermos amalgamados com o Senhor, essa glória é o que vai nos mudar. Então não é campanha que vai mudar você, não é o círculo de oração, de intercessão da igreja, que a oração deles vai mudar você, não é a minha oração, não é a minha imposição de mãos, não é de ninguém, mas é um encontro com o Senhor da glória, com aquele que pode mostrar a tua glória. E Moisés amava tanto, quer dizer, Deus amava tanto a Moisés, que ele faz: rogo-te que você mostre a tua glória. Olha, é o seguinte, ninguém vai ver minha face, mas é o seguinte, eu vou passar, e a hora que estiver passando, você pula na fenda daquela penha ali, e vou deixar você ver apenas as minhas costas, porque ninguém viu, ninguém verá. Porque se alguém se meter a ver a minha face, ele não dura vivo, ele vai ser destruído. Não porque Deus é mau, mas é porque é muita glória. Esse corpo aqui que limita tantas as coisas, ele não garante o sucesso de nós nos mantermos vivos diante da glória do Senhor. Então Deus estará nos levando agora. Mostra-me tua glória, parte 1, é uma introdução. Hoje eu só peguei história, mas tem muita coisa boa. Vocês sabem que eu não ministro dessa forma, mas eu tive que garantir a vocês um divisor de águas. E esse divisor de águas se chama arrependimento. Então nós vemos aqui em Ezequiel 33, do 1 ao 6. Do 1 ao 6 nós vemos aqui que nada mais nada menos essa primeira sessão de 4 ministrações que Deus me deu, e nós vamos trabalhar em cima de Êxodo 33, fala de um povo que precisava do arrependimento. Então a partir de hoje, a começar daqui, virando até mim, nós temos que nos arrepender. Aonde eu vou buscar a tenda de Moisés, para que lá eu possa me arrepender, confessar, tirar os meus atavios, se chama Mateus 6,6. Essa é a tenda da congregação, é a tenda do encontro. Lá em Mateus 6,6 tu vai entrar, fechar a porta sobre você, e em secreto tu vai buscar o teu Deus. Tu vai buscar a glória de Deus, tu vai buscar aquela manifestação que havia aqui no deserto, que havia sempre quando Moisés adentrava, aquela nuvem, aquela colunas de nuvens ia ali, e Deus falava cara a cara, tele a tele, face a face. Sabe por quê? Porque em Apocalipse 5,10 Deus te constituiu rei e sacerdote. Então você não precisa de nenhum para estar levando ou fazendo alguma coisa por você. Você é sacerdote. Você entrará no Santo do Santo através disso que Deus te constituiu. E lá, através do nome santo e glorioso do Senhor Jesus, que é o caminho, a vida, ninguém chega ao Pai senão através de Jesus, tu vai adentrar no Santo do Santo. O que Deus está alertando esta igreja é que para que venha esta glória, e ela fique nesse arraial, e ela não saia do meio do arraial, que simboliza
o centro da vontade de Deus. É necessário que nós não cometamos os mesmos erros que este povo cometeu, qual seja trazer coisas do mundo. Espiritualmente falando, coisas do mundo não é só pingente, não é aquele negócio que fura o nariz, aquele negócio que põe na sobrancelha, mas muitas das vezes isso está encravado na alma da pessoa, está encravada na sua carne. Ou seja, há muitos atavios que são desejos exacerbados da carne. Carne não se repara, carne não é uma paralama de carro que bateu, você passa uma massa, passa uma lixa e pinta. Não, carne tem que ser destruída, e a alma ela tem que ser domada ao Espírito, ela tem que ser convalidada, ela tem que se curvar, ela tem que dizer amém, ela tem que dobrar o teu joelhinho e falar assim: amém, Espírito. Que o nosso espírito é um espírito de Cristo, é o Espírito de Deus. Em relação a Ele vai tudo bem, graças a Deus, não precisa de nada, já é perfeito. Mas a nossa alma, nós precisamos perdê-la, e o nosso corpo destruí-la, e o nosso corpo destruí-lo. Então, se há algum atavio, o que é atavio? Atavio são adornos do Egito, material usado na fabricação do bezerro de ouro. Ou seja, atavios para a realidade nossa, elas são abomináveis, elas devem ser tiradas de nós. São pecados habituais, relacionamentos inadequados, coração dividido, medo, timidez, algo que provoca em nós aquilo que desagrada a Deus. Sabe, pessoas insubmissas, pessoas que são rebeldes, pessoas que não são obedientes. Sabe tudo isso? Isso são atavios, isso são adornos, isso são condições do mundo dentro de nós. Se nós queremos que a glória venha, e ela virá, eu não sou um louco, não sou um demente, não sou um herege que não aceita. Deus mostrou tudo isso, e Ele mostrou a sua glória aqui, fazendo com que braços crescessem, olhos brotassem. Ninguém impunha as mãos, porque Ele impunha as mãos, Ele cuidava dos seus. Vai acontecer aqui o que Ele quis que acontecesse, e o povo em Êxodo não entendeu, aonde Ele cuidaria de cada um dos seus familiares, dos seus filhos. Ele vai estar fazendo isso aqui, pelas mãos fortes, pela boca, pelos olhos, pelo braço dele. Mas Deus tem braço, Deus tem perna, Deus tem tudo o que é necessário para que Ele seja Deus. E Ele vai estar aqui na supremacia, Ele vai estar aqui na sua glória, na sua natureza. O que é a glória? É na sua natureza, nos seus atributos. Ele vem como mãe, Ele vem como um irmão que você não teve. Para aquela mulher que foi separada, brava do esposo, tem tantas coisas na sua alma. Ele vem como seu esposo, Ele vem como teu pai, Ele vem como tua mãe, Ele vem como teu irmão, coisas que você não teve, enfim. Ele vem para suprir todas as nossas necessidades. Ele vem na sua glória. Mas para que Ele venha, eu e você precisamos preparar, não novamente para afrontar a Deus um bezerro de ouro. Deus não quer que você arranque as suas coisas e se junte a outras pessoas para se rebeliarem contra Deus. Deus falou, está falado, obedeça. Deus falou, está falado, obedeça. Só que obedecer é melhor que sacrificar, e melhor que sacrificar e obedecer está em Romanos 12:1. Ofereça a ti mesmo um sacrifício vivo. Deus não recebe mais sacrifício de coisas mortas, mas Deus continua recebendo sacrifício, sim, sacrifício de coisas vivas. Romanos 12:1. Nós, espontaneamente e voluntariamente, temos que nos oferecer como um sacrifício vivo diante de Deus, para que se cumpra as tuas promessas, os teus propósitos através da nossa vida. A nossa vida agora tem que ser do Senhor, para Ele, através dele que são feitas todas as coisas. Esse é o ciclo, esse é o supremo propósito de Deus para esta igreja e para a tua vida. É restaurar, é pedir para que Ele venha e mostre de novo a tua glória. Isaías 64:1 foi o que Eduardo, lá no país de Gales, orava. Quando houve aquele avivamento tremendo, ele orava desta forma: Deus, fenda os céus, rasga os céus, faz outrora fumegar o alto do cume como no passado tu fazia, mostra-me a tua glória. Até que um dia, de tanto aquele povo clamar, de tanto aquele povo se purificar, de tanto aquele povo que eram poucos, jogavam para fora, expunham os seus atavios, as suas joias, os seus adornos,
e não queriam mais nada do mundo influenciando a eles. Quando a influência da glória, do poder, quando a presença de Deus foi manifesta no meio daquelas pessoas, a glória veio, o poder veio, e houve um grande estrondo naquele local, onde milhões de pessoas para lá foram, porque quando a glória é manifesta no local, ela atrai milhares de pessoas. E Deus não precisa de ninguém, somente da sua glória. Nós vamos ser apenas mordomos, nós vamos ser apenas servos, nós vamos servir as pessoas, nós vamos deitar as pessoas, nós vamos colocar travesseiro, nós vamos trazer uma água, nós vamos cobrir uma pessoa que está com uma roupa. Nós só vamos servir, nós seremos só os mordomos da glória de Deus nesse local. Mas como vai ser? Não se preocupe, é Ele que vai fazer, você não vai fazer nada, nem eu. Essa é a dimensão da glória, não é a segunda dimensão, onde andaram os apóstolos, onde pelo dom, pela unção que estava dentro do dom deles, eles ressuscitavam, curavam, até a sombra de Pedro onde passava, ressuscitava, curava pessoas. Só que o que Deus vai fazer é muito maior, porque aqui ainda estava como um ícone importante em evidência um homem com o seu dom. Não que Deus não possa nos usar e pôr nas mãos, não que Deus não possa me usar, receba aí, alguém vai receber lá, mas o que Deus quer é voltar no princípio, nos primórdios de algo original, que lá esse povo teve essa convivência com a glória plena de Deus, e não conseguiram se segurar, não conseguiram mantê-la. Mas nós estamos sendo preparados. Eu prego faz 10 anos, preparando um grupo de pessoas que estarão em evidência para receber e segurar essa glória. Nós estamos a um passo. Até setembro eu não sei o que vai acontecer, mas vai acontecer. Vocês têm dons, eu tenho dom, mas Deus não quer que essa igreja haja pelo dom. Mas como? Nós queremos que Deus haja pela sua glória. Tudo por Ele, tudo através dEle e tudo para Ele, sem evidência de ninguém. O ambiente, a atmosfera da glória, as pessoas entrarão e serão impactadas por aquilo que Ele é. E como que as pessoas saberão como alcançar alguma coisa nesse ambiente? Nós só ensinaremos eles a acreditarem, crerem e terem fé. Sem fé vai ser impossível receber. Só através da fé. Eles vão crer e vão receber. Eles vão crer e vão receber. Eles vão crer e vão receber. Aí nós vamos descer o nível e ensinar esse povo. Só que eles receberão milagres. Só que existia também 10 leprosos, onde 9, só um voltou. Só quando Deus quiser fazer em quantidades de milagres. Nós vamos falar, não receba o milagre e não se torne um leproso, daquele ingrato, para que algo pior não lhe suceda. Vamos atirar. Quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Jesus lhe fala, para que algo pior não lhe suceda. Ou seja, amado, recebeu, glorifica o Senhor. 1 Tessalonicenses 1,18. Dai graças por tudo. Agradeça a Deus. Foi agraciado, amado. Eu me via falando isso. Vai buscar outras pessoas, mas você, da onde que é da região, venha para a escola em Cristo. Esse prédio está aqui, nós vamos ter salas de aulas disponíveis, vamos ensinar vocês. Vocês aprenderem quem eu sou, de onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui, o que eu posso fazer, para onde eu vou, qual é o teu propósito. Você foi eleita, gerada em Deus antes da fundação do mundo, em Efésios 1,4. Então você não nasceu simplesmente para ser uma esposa, um esposo, para ser alguém que vai gerar filhos e constituir uma família. Esse não é o maior ministério, esse não é o supremo propósito, esse não é o eterno propósito. Constituir uma família não é o eterno propósito, mas você sim constituir a família de Deus, não a sua, porque Ele não divide a glória dele com ninguém. Já temos aprendido. Olha o que aquele povo perdeu. Como que eles eram santificados? Com a presença da glória de Deus. Se rebeliaram, fez com que Deus se retirasse. Sabe por que Deus se retira muitas das vezes de uma igreja e de uma vida no singular? Para não matar.
Adão e Eva, olha, de todas estas árvores podeis comer. E a árvore da vida, que é Jesus, estava ali, ó, como está a câmera, no centro do Éden, do jardim. Menos da árvore do fruto, menos do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Só tem uma, mas vai lá os cabeção e cai na tentação, na lábia da serpente, de Satanás. E assim tem sido nós. E ao desobedecer, eles ficaram desconstituídos da glória de Deus. Romanos 3,23, todos pecaram e ficaram desconstituídos da glória de Deus. Ou seja, perderam a conexão, perderam a vida que retornou para nós através da morte e ressurreição de Jesus. Então vocês e eu, nós somos privilegiados, nós podemos voltar à situação status quo, a situação que estava Adão e Eva, aonde ele falou: eu vos crio a minha imagem e semelhança, para que vocês dominem sobre as aves do céu, animais da terra, os peixes do mar, das águas, enfim, volta-se o domínio para a mão da humanidade, através de Jesus. Através do que? Do nome de Jesus. É Ele que vai fazer. Então, se Deus permitir que nós coloquemos a mão, vai ser para a glória de Jesus. Não se glorifique o Espírito Santo longe disso, isso é abominável. Sabia disso? Deus não está no negócio. Se você ora glorificando o Espírito Santo, está errado. Glória somente a Jesus. Amém? Glória somente a Jesus. Não se glorifique o Espírito Santo. Não confunda as coisas. Parece que eu ouvi alguém glorificando Jesus outro dia. Não se glorifica, melhor dizendo, ao Espírito Santo, só a Jesus. Então o que está sendo ensinado aqui é para nós atrairmos a glória. Mas aconteceu no passado, pastor, você acha que nós temos chance de termos esta glória manifesta, impregnada e não mais ir embora? Plena convicção. Que nós vamos orar Isaías 64, não fenda os céus. Faz de novo, rasga os céus, fenda os céus e desce. Mas ele não vem na presença, porque a presença já está em nós. Ele vem na sua glória, ele vem na sua natureza. Glória vem, glória desce, glória preenche, glória enche um ambiente que nós criamos. Não precisa de som de fundo, não precisa de mas precisa. Não precisa, mas precisa. Não vai ser o louvor musical, não vai ser a voz entoada, mas vai ser também, que vai fazer com que isso ocorra. Mas é uma mudança de vida, é uma transformação, é uma lealdade, obediência, fidelidade, princípios de honra que nós temos que ter para com o nosso Deus. E é isso que nós estamos ensinando a vocês, a como resgatarmos a condição para que a glória de Deus venha. Por enquanto nós estamos só ensinando, falando, se desgastando, suando. Mas vai haver um tempo que nós vamos só se deleitar, gozar, usufruir no meio do povo com essa glória. Vocês creem nisso? Amém ou não amém? Eu vou deixar o resto, porque daí eu já entro num profundo. Mas coloca para mim, ó, o que diz no Novo Testamento o apóstolo Paulo em Atos 7, 38 e 39. Coloca para mim. Olha o que diz Paulo. Ele estava na congregação no deserto, a respeito de toda essa situação de Êxodo 33. Olha o que diz Paulo. Ele estava na congregação no deserto com um anjo que lhe falava no Monte Sinai e com os nossos antepassados, e recebeu palavras vivas para transmiti-las a nós. Segue. Mas nossos antepassados se recusaram a obedecer-lhe. Ao contrário, rejeitaram-no, e em seu coração voltaram para o Egito. Volta no 38. O que Moisés recebeu do Senhor lá no alto, no monte Sinai? Palavras vivas. Olhe para cá, não se desvie. Olhe para cá, presta atenção. Estou aqui recebendo uma palavra viva do Senhor. Estou dando à congregação. É o mesmo que passou Moisés. Quando vocês rejeitam a palavra do Senhor, vocês estão rejeitando a pedra angular, a pedra de esquina. Vocês estão rejeitando a verdade, estão rejeitando palavras vivas. E nós cometemos a mesma abominação que cometeu esse povo. Eu estou falando do mesmo povo. Atos aqui está atrelado lá em Êxodo 32 e 33. Ele estava na congregação no deserto
com o anjo que ele falava no Monte Sinai com os nossos antepassados, ele recebeu palavras vivas para transmiti-las a nós. Segue. Mas nossos antepassados se recusaram a obedecer, ao contrário, rejeitaram e em seu coração voltaram para o Egito. É isso que ocorre. A congregação, quando ela rejeita a palavra viva, se ela ensina, se ela fala de amor, se ela fala de perdão, não importa o teor da palavra, é do Senhor, não é carnal, não é humana, vem da parte de Deus, não rejeite. Porque ao rejeitarmos a palavra, aquilo que é a verdade, coisas vivas, nós estamos rejeitando a Deus, e nós nos tornamos pessoas em rebelião contra Deus. A sua glória sai da nossa vida. Ao rejeitarmos uma palavra, a glória de Deus sai da nossa vida. E aí a gente passa a congregar na carne e na alma. Entendemos na alma e na carne. Compreendemos na alma e na carne. E tudo que não é no espírito é abominável. Deus só está e só recebe aquilo que é realizado pelo Espírito. Por isso que sempre eu falo com o Berg e com a Deus que estão mais próximos. Até aquilo que é lícito, evangelizar, entregar um profetinho, orar, fazer isso e aquilo, se não tiver o aprove de Deus, como eu li, lá o povo e os sacerdotes não perguntaram ao Senhor. Os seus líderes também, como eu acabei de ler, não perguntavam: aonde está o Senhor? O Senhor está nesse negócio? Quando chega um dia de mim e eu falo assim, motivação errada, Deus não está nesse negócio. Mas é lícito, pastor, é algo que está na Bíblia, é algo que pode ir de pregar e quer chegar do reino dos céus, cura os enfermos, limpa os leprosos, ressuscita os mortos, expulsar os demônios e graça a receber, graça a dar. Eu também sei a Bíblia de cor. Nem tudo que é lícito é para nós fazermos, é o tempo de Deus. Como foi pregar domingo, Deus está aperfeiçoando a nós nas aflições, com os sofrimentos, para que nos constitua na estatura de um varão perfeito. Porque o próprio Jesus foi aperfeiçoado, disse Deus, eu perdi a referência dos versículos, o próprio Jesus foi aperfeiçoado pelo sofrimento para nos dar a salvação. Até aquilo que é lícito, o que é lícito, que pode fazer, você tem que perguntar a Deus. Sabe por que esse povo cometeu essa atrocidade? Porque não perguntaram a Deus. Se perguntam, Deus ia falar: vocês estão loucos, vão construir um Deus? Já te tirei da mão desses falsos deuses e agora vocês vão querer voltar para o Egito? Deixa-me ver se tem mais alguma coisa só para hoje. Coloca Provérbios 29 e 18. Provérbios 29 e 18. Onde não há revelação divina, isso é forte, o povo se desvia. Mas como é feliz quem obedece à lei, segura. Onde não há revelação, onde não há uma palavra viva, aonde os segredos não são revelados, as coisas encobertas não são desencobertas, porque há segredos no reino, há mistérios no reino e há coisas encobertas. Deuteronômio 29, 29, Mateus 13, 11 e Salmos, que eu sempre cito. Deus está nos dando revelação de como Ele poderá mostrar a tua glória, tal como foi na vida de Moisés, será para a nossa vida. Pastor, mas isso é passado. Jesus não veio revogar, abrogar, passar por cima de nada. O problema é que os evangélicos, que eu não faço parte desse povo, eu sou filho, você é filho, nós somos herdeiros, eles só querem dizer que aquilo não se aplica, mas quando fala das bênçãos, que mal algum chegar na tua tenda, 1000 vai cair ao teu lado, eles vão à tua direita, aí pode, com o Antigo Testamento. Mas quando fala de repreensão, de exortação, de disciplina de Deus, aí isso já está revogado. Jesus passou por cima. Nós estamos vivendo o tempo da graça, debaixo da graça, mas não é tão de graça assim. A graça, ela se curva a nós não matarmos, a nós honrarmos pai e mãe, a nós não adulterarmos, não furtarmos, não roubarmos, enfim. A graça era de graça, mas não tão de graça assim. É ainda mais forçoso entender
que no ambiente da graça, mais bem ainda nós temos que respeitar a lei de Deus. E aqui Provérbios ele fala assim: onde não há revelação divina, onde a palavra não é revelada, não há uma palavra viva, o povo se desvia, o povo se corrompe. Mas como é feliz quem obedece à lei. Isaías 52:12, põe para mim. Isaías 52:12. Mas vocês não partirão apressadamente o que Deus fala para nós. E tudo que nós formos fazer, não parta apressadamente, não decida para ontem. Quantos de nós apanha, sabe o que? Luta para si. Nós apanhamos luta. Prova é deliciosa. Tribulação é prova. Tribulação é prova, verdade. Prova é prova. Se Deus está permitindo é porque Ele está no negócio. Deus não coloca um fardo, não permite que um fardo e um jugo pesadérrimo que venha te destruir, porque é leve e suave. O fardo e o jugo do Senhor é leve e suave, mas a luta é um jugo desgraçado, desculpa a expressão, desgraçado, é pesado demais, tu não aguenta, tu vai cair, tu vai a nocaute. Por causa de quê? Mas vocês não partirão apressadamente, nem sairão em fuga, pois o Senhor irá à frente, ou seja, na vanguarda. Deus vai na vanguarda, vai à frente de vocês. O Deus de Israel será a tua retaguarda. Então não queira obter de Deus que Ele te dê base, que Ele te dê retaguarda. Quantos de nós olhem para cá? Quantos de nós me dá retaguarda para eu corrigir essa situação? Me dá retaguarda, me dá o apoio, me dá o escape, me dá a porta, me dá a escada para eu vencer esse monte que está posto diante de mim. Me dá, me dá. Nós queremos a retaguarda. Só que você partiu precipitadamente, antecipadamente. Mas o Senhor falou que Ele tem que ser a sua vanguarda, eles têm que estar à frente. Por isso que sempre nós padecemos, amado. Por que estou citando esses versículos? Porque isso retira a glória de Deus. Deus quer ser glorificado, mas Ele quer ser a vanguarda, está à frente e está na tua retaguarda. Se Deus falou para você ir, Ele está à frente, vanguarda. Se Deus se ajurupou, capiou, como eu digo, se a porca torceu o rabo, se caiu numa toleira, a coisa está feia, está brava, Ele é a tua retaguarda. Fique tranquilo, foi Ele que falou, Ele é fiel para cumprir. Jeremias 1:12, Ele vela pelo cumprimento da tua palavra. Números diz 23, alguma coisa, 18, 19, diz que Ele não é filho do homem para que minta, Ele não é para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então entenda uma coisa, Deus falou, está falado. Então tem muitas pessoas vivendo pela sua energia, pela sua força, aonde Deus não está na sua glória. Deus, Ele quer estar à frente. Deus queria estar com aquele povo, mas Ele falou: mas não dá para eu ir com esse povo. Eu vou à frente, e esse povo aqui me xingando, caluniando, esse povo aqui me injuriando, esse povo me difamando, falando mal contra mim, abominável. Eu não tenho condições de ir à frente. Deus quer ser a sua vanguarda, estar à frente, mas Ele quer ser a tua retaguarda. Mas o povo só vem na igreja atrás de campanha para ter a sua retaguarda, o pão. Só estão atrás de Jesus por causa do peixe, do pão, dos milagres. Mas ninguém quer ouvir o que Deus fala em Jeremias, o que Ele fala em Miqueias, o que Ele fala em tantas passagens. Quanto Deus padece e sofre por nossa conta, por a gente escolher tantas coisas e não a Ele em primeiro lugar. Custa acordar cedo, mandar um beijo para Deus e falar: cata a mão dele, vamos orar, Jesus, vamos orar. Jesus lhe desce, vai ali orar com você, amado. Jesus apareceu para mim. Daqueles 3 varões que apareceram a Abraão, diz a palavra, 2 eram anjos, mas um era o Senhor. Eram os 2 anjos que depois estavam lá, na porta lá de Sodoma e Gomorra, que estava lá, que foram aqueles anjos. Mas um era o Senhor. O Senhor ele aparece sim, como Ele apareceu para mim, e mostrou tudo isso acontecendo. Dobra o seu joelho. Jesus, vem cá, seu meu advogado. Eu vou através do Senhor, posso? Tá bom. Pastor, você é palhaçada? Não é? Senhor Espírito Santo, vem cá. O Espírito Santo tem mão, tem pé, tem o que Ele quiser. Ele é Ele. Vamos agora, me ajuda. Coloca palavras no meu espírito, para que eu possa, através do Senhor, alcançar o Pai.
Mas não, a gente sai apressadamente, e a gente sai cometendo isso aqui, a gente parte apressadamente, a gente sai e fuga. Mas cadê o Senhor à frente de nós? E cadê o Deus à nossa retaguarda? Aí as coisas acontecem, Deus me dá a retaguarda. Está errado, mano. Dá glória a Deus. Faça tudo por Ele, através dele. Faça tudo por revelação. Eu acabei de ler Provérbios 29, 18. Faça por revelação. Viva por revelação. Viva pela verdade. Quem é a verdade? Cristo. Viva por revelação. Quem é a revelação? Cristo. Viva por Cristo. O que é o objetivo, pastor, dessas 4 ministrações? Hoje está muito sossegado, mas se Deus quiser. Mas na segunda, na terceira, na quarta, nós queremos ver Ele andar aqui entre nós. Ele já está, vocês que não estão vendo. Eu quero que os olhos de vocês se abram, que nós não sejamos como aqueles 2 discípulos cabeção ali em Lucas 24, andando com Ele. Pô, não guardaram o sotaque da tua voz, não guardaram a tua palavra, não guardaram a dicção, não tiveram um áudio, ou seja, então eram apenas ouvintes, como o pastor Antônio pegou, quinta, e não praticantes. Então entrava a palavra por aqui, saía por lá. Os 2 discípulos eram cabeção, porque ouviram tanto tempo a Jesus falar, a Cristo estar ali com ele. Porque ele chega depois diante dos 11 e ele fala assim, ó, vem aqui, toque em mim. Ele estava ali num corpo glorificado. Ele tinha assim carne, ele estava num corpo glorificado. Como que não enxergar ele? Depois eles andam, aí ele fez como que se estivesse mais à frente e falou, ei, já está quase amanhecendo, pessoal, sei lá, está de noite. Enfim, tu está cansado, entra na nossa casa. Aí Jesus entrou com eles. E ainda não sabiam quem era Cristo, que era Jesus. E aí, ao partir do pão ali, eles foram fazer uma refeição, e ao partir do pão, Jesus, daí eles acordaram e viram que era Jesus que estava ali. Só depois de muito tempo conseguiram ter a revelação, o discernimento que era Cristo a estar com eles. Então, por favor, a palavra da salvação está com Cristo há 10 anos. Deus está aqui. Vocês não veem, não sentem, não o tocam, não pegam o partir do pão dele, porque vocês estão, muitas das vezes, como eu no passado estava, avoado, corpo presente, alma no Japão, e o espírito está no Senhor. Mas aí não é o tempo do espírito estar no Senhor, porque com a nossa morte, o espírito é imaculado, repreensivo, volta a Deus. A alma receberá um julgamento, porque ela também é o espírito, mas o corpo voltará ao pó da terra. Ainda não aconteceu isso. É tão simples fazer com que Deus mostre a tua glória, o que ele mais deseja. Ou Deus, ele só tinha prazer naquele povo? Não, eles eram os legítimos. Não, por adoção nós somos filhos, e todo aquele que é adotado, eu sou advogado, eu mesmo Cristo há 22 anos, tem o mesmo direito que um filho legítimo, nascido do sangue de um pai e de uma mãe. Se eu adoto um terceiro, ele tem os mesmos direitos patrimoniais, de herança, os mesmos direitos que tem meus filhos legítimos. E nós, por adoção, também somos filhos. E o desejo do pai continua o mesmo. Ele não volta atrás. Ele não é um para que minta. O mesmo desejo que ele tinha. Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele vai ser o mesmo. Ele tem o mesmo desejo de mostrar a tua glória para o seu arraial. Amém? Amém ou não amém? Amém. Vocês querem que Deus mostre a glória dele? Então joga fora os atavios. A sessão número 1, de Ezequiel 33 até o 6 é arrependimento. Vamos encerrar, falta 15 minutos. Depois ordenou o Senhor a Moisés: saia desse lugar com o povo que você tirou do Egito e vá para a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e Jacó, dizendo: eu a darei a seus descendentes, mandarei à sua frente um anjo, expulsarei os cananeus, amorreus, hetitas, ferezeus, heveus, jebuseus. Vão para a terra onde há leite e mel com fartura, mas eu não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado, eu poderia destruí-los no caminho. Quando o povo viu essas palavras terríveis, versículo 4, começou a chorar e ninguém usou algum enfeite. No 4, começou o arrependimento.
Nós temos que começar a chorar. Por isso que Deus deu a palavra domingo. Aflições, sofrimento, prantear, chorar. Prantear é a mesma coisa. Nós precisamos chorar mais aos pés do Senhor. Ei, olhe para cá. Ou você já pode ser canonizada como mais um santo para ser inserido, mais um capítulo em alguma Bíblia do inferno. Já dá para ser canonizada, você e eu? Podemos canonizar? Você é uma santa, um santo? Não, nós precisamos de aperfeiçoamento. E aperfeiçoamento, para quem não viu, quem não veio domingo deveria assistir, é aflição, ranger de dente e sofrimento. É o que Deus quer extrair. Não há como nós sermos disciplinados sem isso. Mas aqui eles começaram a entender no versículo 4, quando o povo ouviu essas palavras terríveis, começou a chorar, e ninguém usou enfeite algum. Ou seja, nós precisamos a não usar mais daquelas artimanhas, daquelas coisas que a gente fica, sabe quando a gente fica com ódio, raiva de coisas que aconteceram no passado e vem, os adornos, os enfeites, vem de novo o jugo de Satanás. Então a gente não precisa mais disso, a gente tem que lançar fora. Isso porque o Senhor ordenará a Moisés, isso porque o Senhor ordenara que Moisés dissesse aos israelitas: vocês são um povo obstinado, se eu fosse com vocês ainda que por um só momento eu destruiria. Agora tirem os seus enfeites e eu decidirei o que fazer com vocês. E aqui eu encerro. Quem está com uma águazinha aí? Briguinha de namorado, briguinha de casal, briguinha de ovelha com o pastor, ovelha que está mordida da cabeçada. Vocês têm alguma coisa contra mim? Eu tenho alguma coisa contra vocês? Deus está falando, é o momento de vocês fazerem as pazes. Viu? Amizade, irmãzinha, não me deu paz do Senhor. Sou o sangue. É o momento de acabar esses diz-que-diz. Deus está falando aqui, agora tire os seus enfeites e eu decidirei o que fazer com vocês. E é para nós, a partir desse instante, como foi com eles no Monte Horebe, os israelitas não usaram mais nenhum enfeite. O que tem que ser consertado seja agora, enquanto há tempo, enquanto há vida, há esperança. Quantas pessoas morrem e você não foi lá pedir perdão, e você também não perdoou? É isso que ocorre. Isso aí são atavios, são coisas, são jugo do Egito de Satanás. Pastor, está enfadonho a palavra, mas é a palavra forte, é uma palavra viva, vai trazer vida para a igreja. Queremos agora pular e ver ouro, prata. Eu quero ver, Deus me levantou em cura e libertação. Você acha que eu não quero exercitar meu dom? Mas muito acima, eu quero, acima das realizações, eu não quero chegar naquele dia de Mateus 7, 21 e 23, apartai-vos de mim, não vos conheço, nunca vos conheci, mas profetizei em teu nome, curei em teu nome, revelei em teu nome, ressuscitei em teu nome. Apartai-vos de mim, não vos conheço. Porque você quis se promover, cumprir um propósito. Nós saímos de Isaías 52:12, nós fomos à frente, nós fomos a nossa vanguarda, nós fomos a nossa retaguarda, nós usamos Deus, e Deus vai chegar naquele dia e vai dizer o quê? Servo bom e fiel, entra no descanso do teu Pai. Não, vai, tudo bem, salvação, não estou discutindo, mas vai ter uns puxão de orelha, vai ter uns petelecos no pé da orelha, porque não tem condição, mano. Não faça nada sem antes perguntar ao Senhor. Os sacerdotes e o povo não perguntavam ao Senhor. Amém?